pecador e fui aceito por Jesus. Quando ele me atraiu no seu corpo, lá na cruz, com ele fui crucificado, morri e fui sepultado, e ao terceiro dia com ele renasci. Graça e paz. No capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. Não é Evangelho de Mateus. Mateus não tem Evangelho. Marcos não tem Evangelho. Lucas não tem Evangelho. João não tem Evangelho. O Evangelho é só um. O Evangelho é boas novas, boas notícias que Jesus veio trazendo para a humanidade. Que até então fazia 400 anos que Deus não se comunicava com o homem, com o mundo. Daí, boas novas, boas notícias, é o Evangelho. Então, cada evangelista contou aquilo que Jesus fez. Menos Lucas, que não viveu contemporaneamente na época de Cristo. Ele se informou minuciosamente daquelas pessoas que estiveram com ele, e principalmente da mãe de Jesus. Então, a partir do verso 38 do capítulo 12, está escrito assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disseram-lhe alguém: eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos,
que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe e minha irmã. Espírito Santo de Deus, ministre a palavra a cada um de nós. E o Senhor, Pai querido, revele Jesus a cada um de nós. E abençoe aqueles que não puderam estar conosco nesta noite. Tu sabes a razão, o motivo, mas em primeiro lugar, que eles estejam em comunhão contigo e com desejo de estar em comunhão conosco também. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que por nós tudo executa. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. O Senhor Jesus estava aqui doutrinando aquele povo, falando sobre coração, dizendo que a boca fala daquilo que o coração está cheio e que pelas palavras a pessoa é salva ou condenada. Mas ali estavam então os fariseus querendo perturbar, porque não é possível. Jesus está ali trazendo uma mensagem. Isso tem acontecido em várias vezes que Jesus estava doutrinando e alguém se levanta e puxa outro assunto que não tinha nada a ver. Então os escribas e os fariseus tomaram a palavra. Veja bem, Jesus, dá licença aí. Olha aqui, educação que tem religioso, né? Dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Quer dizer, parou o Senhor Jesus para pedir. Isso é próprio realmente de crente, né? Pedir um sinal. Por quê? Porque eles acreditam em sinais. Até hoje ainda existe aqueles que acreditam em Deus através dos sinais. Se nascer cabelo na minha cabeça, eu creio que Deus existe. Se eu sarar, desce o braço, eu sei que Deus existe. Acreditam em sinais. Até hoje, ainda eles são assim. Eles, entre aspas, né? Os judeus. Quem são os judeus? Então, não é da nossa... nosso hábito falar de religião, mas ainda hoje tem aqueles que procedem desta maneira. E Jesus então mostrou ali o sinal de Jonas. Muitas versões bíblicas diz que foi uma grande baleia, mas no original não está que Jonas foi engolido por baleia. Está bem claro lá, um grande peixe engoliu Jonas. Jonas, de dentro do grande peixe, orou a Deus. E tinha certeza que ele ia louvar a Deus no templo. Mesmo dentro da... Isso chama-se fé. Aquele que correu do compromisso, agora de dentro do ventre do grande peixe, ora a Deus e diz: eu tenho certeza que vou te louvar no templo. Oh, beleza. E aí Jesus está dizendo: eis aqui quem é maior que Jonas. Jonas foi levado para onde ele tinha que ir, que era na cidade de Nínive, levou a mensagem, a única mensagem: se o povo não se arrepender, Deus vai acabar com isso aqui em fogo. Ia para outra esquina, se o povo não... E isso, né, imita aquilo que nós fazemos, pregando sempre a mesma coisa. E ele de esquina em esquina, a ponto depois de não precisar falar mais, que aquela molecada que ia seguindo ele, falou: ele vai falar isso assim, assim. E caiu no ouvido do rei, que se arrependeu e pôs uma lei que todos teriam que vestir roupa de saco e cobrir-se de cinza, porque ali tinha coisa séria. E ele diz: está aqui quem é maior do que Jonas. Aí ele fala da rainha de Sabá, que é aquela que foi visitar Salomão, porque a fama de Salomão chegou lá no país e ela veio visitar Salomão para conhecer quem era este homem
que tinha tanta sabedoria. E Jesus diz, está aqui quem é maior do que ela. E foi mostrando, mas aí ele muda de assunto para trazer para nós uma coisa importante, que é contra a doutrina de pregação de demônios, expulsar demônios, etc. Ele traz esta mensagem aqui para aqueles que têm esta pretensão, expulsar demônios. Não cabe ao homem expulsar demônio, não. O homem não expulsa demônio. Quem expulsa o demônio é o Espírito Santo. Quando a pessoa nasce de novo, o Espírito Santo vai habitar nela. Aí o demônio tem que desocupar a casa e a casa vai ficar ocupada. Mas quando se expulsa um demônio sem levar a pessoa a nascer de novo, ele sai em respeito ao nome de Cristo. Mas anda por lugares áridos e fala, quer saber, eu vou voltar para minha casa. E volta para a casa dele. Só que ele não vai sozinho, ele leva mais 7 piores do que ele. E o estado daquela pessoa se torna 7 vezes pior. E ele compara com a geração que não nasce de novo, que frequenta igrejas, ouve o Evangelho de Cristo, mas não nasce de novo. Não toma as decisões necessárias. Estas pessoas vão se tornar igualzinho. Esse que teve expulsado o demônio e agora tem mais 7. Então, esta geração, ele diz, vai acontecer a mesma coisa. Por isso que ele diz lá, o apóstolo Pedro depois fala, quem está sujo, suje-se mais. Então, é exatamente isso. Ouviu, até teve no meio, que a pessoa às vezes me pergunta, pastor, é possível nascido de novo perder a salvação? Não, e por que aqui em Hebreus está escrito assim, assim, assim? É porque tiveram no meio, ouviram, comeram, beberam, mas não tomaram a decisão que precisa. Até se diz que acredita, mas não obedece. Porque aqueles que acreditam, obedecem. Não adianta nada a pessoa falar que acredita, mas não obedece a Jesus. Então essa pessoa vai se tornar 7 vezes pior do que está acontecendo com ela hoje. Gente, não é brincadeira. O Evangelho de Cristo é complicado. Se torna pior 7 vezes. E aí ele nos dá outra pista. Ele estava ali orientando e ele disse, então ali, que chegou alguém trazendo notícia que a mãe dele e os irmãos dele queriam falar com ele. E deu essa pista de que alguém me perguntou ainda esses dias, pastor, por que a Virgem Maria é chamada de Virgem Maria? Eu disse, porque quando ela gerou Jesus, ela era virgem. Mas depois ela teve mais irmãos. Como é que o senhor prova isso? É o que está escrito aqui no capítulo 2 de Lucas, verso 7. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O que significa primogênito? Primeiro de muitos que ele ia ter, que Maria ia ter. Então eu disse, ela era virgem quando Jesus nasceu. Mas depois ela teve mais irmãos. Mas aqui não fica claro, né, pastor? Fica claro, sim, senhor. Olha o que está escrito em Lucas 8, versículo 19 a 21. O que está escrito? E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Esses são irmãos. Quando a pessoa nasce de novo, a pessoa é irmã de Jesus, irmão de Jesus. Isso nós sempre tratamos aqui com os irmãos. Mas o que significa? Significa que essa mentira de que Maria era virgem é desmascarada. Tá? Então, Maria, tudo bem, era virgem quando Jesus nasceu. Mas depois ela teve mais irmãos.
tá? E ainda nós podemos dar mais uma olhada em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Estou trazendo isso para os irmãos ficar sabendo, tá? Porque esse boato roda por aí afora. Então, ela teve mais filhos. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Mãe, irmãos e irmãs. Então, mas era prima. Não, senhora, aqui não está falando nada disso. Irmão mesmo, tá certo? E lá em Atos capítulo 1, verso 14, os discípulos também tiveram ali a oportunidade de falar sobre os irmãos de Jesus. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Maria e seus irmãos estavam ali, presente. Então, quando a pessoa nasce de novo, ela é irmã de Jesus. E o Espírito sai da pessoa, porque quando a pessoa nasce de novo, ela ganha o Espírito Santo. É preciso um raciocínio aí para a gente ver. Sabe que em vez de uma pessoa beneficiar aquele que está endemoniado, expulsando o demônio dela, ele está trazendo mais aflição para esta pessoa. Só quando nós pregamos que se ela crer que Cristo atraiu ela no corpo dele, que ela foi crucificada com Cristo, que morreu com Cristo, e que foi sepultada com Cristo, e que Deus a ressuscitou dentre os mortos junto com Cristo, ela ganha o Espírito Santo, que vai morar nesta pessoa, e a casa vai estar ocupada. O demônio não vai achar mais a casa desocupada, não. Porque o Espírito Santo vai morar nesta pessoa. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, mostra aí para nós que agora a casa está ocupada. O demônio não vai entrar na vida desta pessoa. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita. Se ele habita, a casa está ocupada. Efésios capítulo 1, 12, 13, 14, também deixa claro aí que quando a pessoa ouve a palavra, o que o Senhor Jesus Cristo falou, quem ouve a minha palavra, né? Que palavra? Que eu atraí você no meu corpo, que você foi crucificado comigo, que você morreu comigo, que você foi sepultado comigo. Aí então esta pessoa ganha o Espírito Santo. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Agora, o Espírito Santo está na pessoa para louvor da glória de Deus, não é mais para louvar o demônio. E ainda, em Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7, nós vemos ali que quando a pessoa nasce de novo, ela é filha de Deus. E ela ganha o Espírito Santo. O Espírito Santo é propriedade só daqueles que nascem de novo. Esse negócio que o Espírito Santo me falou e que é isso e que é aquilo é babosagem. Não. O Espírito Santo é propriedade dos que nascem de Deus, que são gerados por Deus. E Deus só gera a pessoa quando ela está em Cristo. E para estar em Cristo tem que acreditar na promessa que Cristo fez, de que quando ele fosse levantado da terra, ele nos atrairia no corpo dele. Então, a pessoa precisa estar em Cristo, Deus gera ela e ela então agora ganha o Espírito Santo. Vamos ouvir? E porque sois filhos,
Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Isso é um privilégio para todas as pessoas. Não é somente para o bonzinho, para o ruinzinho, para o riquinho ou para o pobrinho, não. Isso aí é um privilégio de toda pessoa que tiver sede de salvação. Tá? Vamos ouvir a versão do William, quando ele fala ali, o Senhor Jesus fala no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 6. Como é que fala lá? E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Está o que aí ou está e? A quem quer e tiver sede, ou que tiver sede? Tiver sede. Quem quer e tiver sede. Isso. Uma mudadinha aí muda todo o sentido, tá certo? Então precisa querer e ter sede de salvação, para ter este privilégio de ser filho de Deus, ter o Espírito Santo e ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Co-herdeiro significa herdeiro junto com Cristo. Isso não é pouca coisa, irmãos. Isso é muita coisa. Isso mereceria louvor constante, tá? Dar graças constante por esta bênção gloriosa. Só que para isso nós precisávamos prestar atenção em ver como nós estávamos antes de ouvir a mensagem e acreditar nela. Efésios 2:11 mostra para nós ali que é para nós nos lembrarmos, porque senão a gente acaba esquecendo e nem louva mais, nem agradece mais. E foi isso que Jesus se queixou, dizendo: eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. E naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha a situação de uma pessoa que não nasce de novo. Isso não é mensagem nossa, não, graças a Deus que não. A mensagem começou a ser pregada por Jesus Cristo, não por mim, que nem muita gente que fala: quando é que o senhor começou? Eu comecei nessa data, mas Jesus começou muito antes. Quando que ele começou? Lá em João 3:7. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, de um versículo 1 ao 7 ali, para ficar bem claro, ali Jesus começou a pregar o novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Eu fico feliz que um religioso como Nicodemos foi humilde em perguntar para Jesus como nascer de novo. Porque normalmente os religiosos
que creem em sinais por aí afora, eles não são humildes para perguntar como é que é essa história de novo nascimento, que o senhor fala sempre aí, a gente assiste, etc. Não sei quantas pessoas assistiram essa conversa que nós tivemos no gabinete aí. Então, veja bem, eles não têm a humildade, Nicodemos teve. Ele teve a humildade e demonstrou ignorância sobre o assunto. No versículo 4 aí, ele falou para Jesus, que história é essa? Foi lá. O que ele falou? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer segunda vez? Ele não teve vergonha de falar, eu não sei como é que é esse negócio de nascer de novo. Ele não teve vergonha. Ele não foi soberbo, que nem normalmente os religiosos são. De falar, eu já nasci de novo, eu fui batizado na... Mas desde quando o novo nascimento é ser batizado na água? Desde quando? Se fosse assim, para que Jesus foi para a cruz? Nicodemos continuou perguntando como é que é essa história. No verso 9, ele tornou a alegar ignorância sobre o assunto. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Como pode? Como é que pode ser? Aí Jesus mostrou para ele no verso 14. Você conhece a história, você conhece o povo judeu na libertação da escravidão de Faraó. Você sabe o que aconteceu. Você sabe para que Moisés levantou a serpente de bronze lá. Vai ser assim comigo. É assim, Nicodemos, verso 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vai ser assim, Moisés. Eu vou ser levantado numa cruz. Você sabe por que Moisés levantou uma madeira com uma serpente de bronze? Claro, eu sei. Daí o povo estava sendo picado de cobra e morrendo. Então, e aquilo resolveu o problema físico? Resolveu. Quem olhava não morria. Mas morria depois, não é? Moisés levantou a serpente de metal ali, de bronze, para resolver o problema físico. A pessoa não morria fisicamente quando olhava para a serpente de bronze, mas não resolvia o problema da alma. Eu vou ser levantado na cruz para resolver o problema da alma. Lá Moisés levantou a serpente de metal para resolver o problema do veneno da cobra que mordia as pessoas. Eu vou ser levantado na cruz para resolver o problema da cobra do jardim do Éden, que transmitiu esse vírus para todas as pessoas. Quando crerem que eu a atraí no meu corpo lá na cruz, elas vão ficar livres deste vírus que ia levá-las para o fogo eterno. Então Jesus explicou tudinho para Nicodemos. Que bênção gloriosa esse homem teve na mão de Deus, alegando esta ignorância e esta humildade de perguntar para Jesus: que história é essa de ter que nascer de novo? Hoje as pessoas não estão nem aí. Tem que nascer de novo? Que bom, né? Sabe? Ficou tão vacalhado que as pessoas não consideram que nascer de novo é mudança de pai. Deixou de ser filho do diabo para ser filho de Deus. Isso significa novo nascimento. Porque todos nascem separados de Deus, tendo como pai o diabo. Mas aqueles que acreditam, que foram atraídos no corpo de Cristo lá na cruz, porque Cristo prometeu, não é porque eu estou falando, por favor, eu não escrevi Bíblia. Estes já foram crucificados com Cristo, já morreram com Cristo e estão livres deste veneno chamado pecado, que leva a pessoa para o inferno. Aquele veneno levava as pessoas para o túmulo, para debaixo da terra. Esse aqui leva a pessoa para o túmulo e para o fogo eterno.
Se não ficar livre deste veneno. E o remédio quem tem é Deus, não é religião, não é pastor, não é papa, não é padre, não é bispo. Não, só Deus pode gerar uma pessoa de novo para ficar livre deste vírus que está levando-a para o fogo eterno. Então, o ponto de partida, pastor, qual que é? Crer que Cristo te atraiu no corpo dele. Essa é a porta de entrada para esta bênção gloriosa. Quando você creu, você já foi crucificado, já morreu, já foi sepultado, já foi ressuscitado, porque é uma lei, está pronto. Olha o raciocínio, o que Jesus falou no capítulo 17 do Evangelho segundo João, versículo 4. Olha o raciocínio para o que nós estamos falando. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Qual foi a obra que Deus deu para Jesus fazer? João 3,17. É preciso raciocínio. Senão nós vamos pensar que Deus tinha um acerto de conta para fazer com Jesus. Não. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esta foi a missão que Deus deu para Jesus. Eu amo aquele povo e eles estão indo para o fogo eterno. Eu olhei lá na terra, não tem nenhum. Salmo 58, 3. Não tem nenhum que possa morrer na cruz para salvar aquele povo. Você vai ter que ir. Tudo bem, pai, eu vou. Alienam seus ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. O seu já está nesse balde aí, tá? Trata de pregar para ele que se ele não nascer de novo, vai para o fogo. Já está dentro desse projeto. Desde a madre. Já nasce. Ninguém precisa ensinar a criança a falar mentira, nem fazer arte. Ela já sabe. Então, se Jesus falou, está consumada a obra que o Senhor me deu para fazer, o que você tem que fazer? Ter sede e querer. E acreditar que Cristo te atraiu no corpo dele. Aí você vai ficar livre desse vírus que você trouxe desde a geração, desde a concepção. Mas como? Está pronta a obra. Ele fez. Romanos 6, 6 e 7. Lembre-se que para ser crucificado com Cristo, precisa crer que Ele te atraiu no corpo dele. Isso é um raciocínio. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Tempo do verbo, passado. Está pronta a obra? Está, sim, senhor. O apóstolo Paulo entendeu isso. Muita gente não entende. Mas Paulo entendeu. Ele falou, vocês precisam acreditar. Vocês precisam acreditar. 1 Coríntios 1, 30 e 31. Vocês precisam acreditar que Jesus fez tudo concernente à salvação. O que vocês estão querendo consertar aquilo que Jesus fez? Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Por isso que essa mensagem é camuflada. Aqui não dá ibope. Não. Pastor que prega como nascer de novo não tem ibope. Por quê? Porque está feita a obra. Eu só sou um recadeiro, mais nada. A obra está feita. Deus nos aceita quando estamos em Cristo Jesus para nos gerar para o reino dele. Ele não nos aceita fora de Cristo. Não adianta fazer isso, fazer aquilo, fazer sacrifício, subir escadaria joelhada no chão. Nada. Nada disso
faz com que Deus aceite a pessoa? Só quando ela está em Cristo. Vós sois de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele fez tudo. Está tudo feito. Deus se satisfaz quando a pessoa acredita. Por isso que a vontade de Deus é que a pessoa creia que Cristo atraiu ela no corpo dele. A vontade de Deus é essa. Não é que você faça isso, que você faça. Não, creia. Creia que meu filho te atraiu e põe em prática aquilo que o meu filho mandou. 1 João capítulo 3, versos 22 e 23. Põe em prática o que o meu filho mandou. Não queira só acreditar que você foi atraído no corpo de Cristo e achar que você está indo para o céu, não. Põe em prática. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Então, a vontade de Deus, o mandamento de Deus é um só. Enquanto que o povo se esforça para ter dois, é um só. Creia que o meu filho te atraiu no meu corpo, no corpo dele. E põe em prática o que meu filho mandou. Tá? Ah, mas eu quero Jesus só como meu Salvador. Não, Senhor. Ele veio para Salvador e Senhor. O Senhor exige que o seu servo ponha em prática o que ele manda. Qual é o gerente de uma empresa? Qual é o proprietário de uma empresa que manda e a pessoa fica de braço cruzado lá e continua na empresa? Agora, acham que, não, porque eu tenho a liberdade, eu posso fazer o que eu quero. Pode, só que você vai colher o que você plantar, tá? Você vai colher, só isso. Então Jesus falou, quem são meus irmãos e minhas irmãs? São aqueles que nascem de novo, pondo em prática o que o meu Pai mandou, que é para crer em mim. A vontade do meu Pai é que vocês creiam em mim. Essa. E põem em prática o que eu mando. Agora, o que Jesus manda? Tem muita gente que fala, eu creio, mas o batismo não é coisa de homem, pastor. Eu sei que sabe, cada um puxa para o seu lado. Mas quem está falando aqui não foi homem. Marcos 16, 15, 16. Não, quem está falando aqui é Jesus. Por que você quer ficar só com uma parte e quer entrar no céu? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pois é, pôr em prática o que Jesus manda é ser servo dele. Quando a pessoa nasce de novo, ela passa a ser serva de Jesus e filho de Deus. Deixou de ser servo de Deus, porque servo não herda. Tá? Se você tem 10 empregados e um filho só, e você tem muito dinheiro, quando você morre, é o seu filho que vai ser o herdeiro, não são os servos. Sabe? Pastor, eu tenho um recado de Deus para o senhor que é servo dele. Eu falei, eu, servo de Deus? Não, senhor. Pode passar esse recado para outra pessoa. Eu sou filho de Deus, servo de Jesus. A gente está tratando esse negócio aqui do Jesus tem mais irmãos, porque é uma balela falar que Cristo não tem irmãos, é querer inventar as coisas. Mas como o povo quer realmente ser enganado, continue sendo enganado. Mas a Bíblia não deixa margem para isso. Não. Ela deixa claro que Jesus teve irmãos e irmãs. Estava com Paulo apenas Tiago, irmão do Senhor. Está lá em Gálatas, não me lembro se é capítulo 1, verso 12 ou 13, mas é isso que está escrito lá. Estava eu e Tiago, o irmão do Senhor. Então Jesus tinha irmãos? Claro. Todos os irmãos de Jesus nasceram de novo? Não. Não. Só se dentro do registro bíblico, não. Não tem nenhuma irmã aqui que nasceu de novo, irmã de Jesus. Dentro da
Escritura Sagrada. Irmão, tudo bem. Mas mulher, eu não vi nenhuma. Por isso que é difícil essa mensagem, meus amados irmãos. É difícil de pregar, é difícil de crer, é difícil de caminhar. Porque Jesus teve um outro mandamento muito importante, que nós tratamos dele hoje de manhã. Quer dizer, quem não vem na escola bíblica, perde. Qual foi o outro mandamento que Jesus deixou? João 15, 12. Se você pôr em prática esse aí, está ótimo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Certo? De manhã nós tratamos disso. Que você pode ter todos os dons, falar língua dos homens, dos anjos e etc., tá? Que você pode dividir os seus bens com os pobres, que você pode queimar o seu corpo como sacrifício para ganhar a vida eterna. Tratamos disso tudo. Se você não tiver esse amor, você vai para o inferno. Porque esse amor só tem quem nasce de novo. Romanos 5, de 1 a 5. Só tem este amor quem nasce de novo. E quem tem esse amor não entra em confusão religiosa, não precisa estar vendo outros programas religiosos por aí afora. Não, porque agora não tem mais confusão religiosa para essa pessoa. Enquanto você está buscando, é porque você não descansou naquilo que é necessário. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Acabou, não tem mais confusão religiosa. Ganhou o Espírito Santo? Ganhei. E agora você faz? Ele já fez. Ele faz. Eu estou morto para o mundo e o mundo para mim. Sim, senhor. Quando você estiver vivo, não. Ele não está em ti. É preciso morrer para viver. Nós temos essa mensagem. É preciso morrer para viver. Morte do velho homem para viver o novo homem. Que vai te levar para o céu. É um texto tão conhecido que todo mundo fala que nem papagaio. Que nem papagaio. Né? João 14, 6. Tão conhecido, mas aí está a verdade. Se não está em Cristo, não vai chegar ao Pai. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém, mas eu sou, não te conheço. Mas eu fiz milagre, eu expulsei demônio. Não te conheço, apartai-vos de mim. Você não está em mim? Você não leu João 15, 6? Você não está em mim, você vai ser lançado no lago de fogo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, lançam no fogo e ardem. Tem que estar nele. E aí Jesus continuou, tratando do assunto muito importante. Vocês deviam guardar isso aqui, que é muito importante. Quando a pessoa pergunta para você, Jesus nasceu quando a Virgem Maria era virgem e continuou virgem? Aí você tem os textos aqui. Ele continuou, propôs-lhe uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e caiu fora. Isso aqui é religião. É aqueles que encontram você e falam assim: você está lendo a Bíblia? Eu vou te ajudar, pode deixar. Enquanto você não
não se manifesta que você está lendo a Bíblia, ninguém vem te oferecer. Mas quando você se manifesta, aí vem. Isso aqui é joio, é aquilo que coloca, né? Coisa que atrapalha a sua fé. Por isso, descanse no Senhor. Faça isso, descanse nele. Senhor, o Senhor fez tudo por mim, eu te agradeço. Faça isso. E não fique preocupado. Lembre-se daquele louvor. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, os teus lamentos trazem tormentos que fazem chorar. Deus te chama agora, ó vem sem demora, em paz descansar. Vem, alma cansada, espera somente no seu amor. Faça isso, irmão. Não fique confiado naquilo que você faz. Não. As obras servem para nós nos gloriar. Deixa Ele fazer por você. Ele faz. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor faz tudo. Tudo para aqueles que em Ti esperam. Por isso o Senhor pede, entregue o teu caminho a mim. Confia em mim. Eu tudo faço por você. Se o Senhor falou, é verdade. Muito obrigado, papai. Dá-nos uma noite de paz, um feliz despertar na tua presença e usa-nos como teu instrumento para transmitir esta verdade do novo nascimento para as pessoas que ainda não têm esta experiência. Glória a ti, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.